Vacinas no lixo. O número de imunizantes perdidos, jogados fora, aumentou em 22% na gestão Lula. A gente está falando de um prejuízo de 1,7 bilhões de reais. O maior número de prejuízo desde 2008, quando o Lula também era o presidente. Mas a questão é que para a imprensa nunca é o Lula. O governo é do Lula, mas não é o Lula. A ministra da Saúde, Anísia Trindade, a socióloga que foi colocada para ser ministra da Saúde, foi nomeada pelo Lula, mas a culpa também não é do Lula. E aí, segundo os integrantes do governo Lula, a culpa também não é deles, é do governo anterior, a culpa é do Bolsonaro. Aumentou o número de dengue, a culpa é do Bolsonaro, não é do Lula, mas não tinha esses casos na gestão Bolsonaro. Aí o Lula não comprou a vacina para dengue, mas a culpa também é do Bolsonaro. Aumentou o número de queimada, a Marina Silva é a ministra do Meio Ambiente, a culpa também é do Bolsonaro. Eles não assumem a responsabilidade por nada. O governo Lula é uma tragédia no aspecto ambiental, é uma tragédia no aspecto da saúde, é uma tragédia no aspecto financeiro, não há qualquer gestão, não há investimento, não há perspectiva, não há prospecção de recursos. É uma tragédia no aspecto também de política externa, mas ainda assim eles insistem, após 3 anos de governo, em apenas culpar o Bolsonaro. O Bolsonaro está quieto, tocando a vida dele, tentando reaver os direitos políticos que, num ato completamente arbitrário, foram tirados no governo Lula, e ainda assim a culpa é dele. E o pior de tudo, a imprensa, o establishment, todo o mainstream esquerdista assume a responsabilidade e entra na narrativa de que a culpa é do Bolsonaro. E o Lula, enquanto isso, faz o Janjapalusa. E vamos concordar, se a gente estivesse num país sério, a Anísia Trindade teria saído no escândalo do HIV. Se você não sabe, pessoas receberam órgãos contaminados com HIV. Não há segurança nem para transplante no país. E vale dizer que a Anísia revogou portarias de segurança para transplantes que tinham sido criadas na gestão Bolsonaro. Ou seja, se tivesse seguido os parâmetros do governo Bolsonaro, não teria havido um contágio por HIV. Mas a culpa é do Bolsonaro. E sabe o que é mais legal? Numa nota exarada pelo Ministério da Saúde, foi reconhecido que boa parte dos imunizantes perdidos são para Covid-19. Mas ninguém vai chamar o Lula de genocida também por isso, né? Afinal de contas, é o Lula. E a extrema imprensa não sabe mais como passar pano, até para a falta de picanha no churrasco do Lula. E aí o governo publicou o seguinte no X: carne de segunda, conheça o shoulder, alternativa para um churrasco mais barato. O governo Lula falou da picanha com a cervejinha. O cara ouve a voz do Lula e já sente o gosto da porcaria da picanha. Põe o Lula falando da picanha. Nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha. E aí o que tem? Qual é a alternativa? Ah, compra o shoulder. Olha que incrível. O shoulder é o nome gourmet para uma peça de segunda que agora é vendida pelo governo Lula, mas como saiu no G1, daqui a pouco o shoulder está mais caro que a picanha. E aí a matéria diz o seguinte: é possível fazer um churrasco de primeira com uma carne de segunda? A resposta é sim, desde que o preparo seja correto. E aí, dentro do universo daquelas chamadas carnes de segunda, o shoulder ou raquete é a recomendação dos chefes ouvidos do G1 para que o churrasco fique mais barato e continue gostoso. A questão não é a seguinte: o Lula prometeu a picanha. Eu vou falar para você, assim, picanha nem lá, aquelas coisas, eu prefiro uma fraldinha. Mas o ponto é que não importa o que você prefere, o ponto é que o preço da carne subiu, daqui a pouco você vai estar comprando rabada a preço de picanha. Essa é a verdade, estou empurrando daqui a pouco língua de boi como se fosse filé mignon. E você vai ter que engolir, porque é isso que está sobrando para o brasileiro. A inflação está disparada e o Lula não consegue fazer o brasileiro fazer um churrasquinho com a picanha. Essa é a realidade. E é aquilo, é raquete para você, shoulder para você e Janjapalusa com o nosso dinheiro para Janja. O Janjapalusa, que é o festival liderado pela primeira-dama, terá 30 artistas em 3 dias, de 14 a 16 de novembro, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Cada artista receberá um cachê simbólico de 30 mil reais. Cara, imagina você receber o cachê simbólico de 30 mil reais para trabalhar 1 hora, não seria incrível? E o evento coincide com o tal do G20 social e vai ter entrada gratuita. E sabe o que é mais legal? O governo Lula mandou 33,5 milhões de reais da Petrobras e da Itaipu para pagar a conta da festa da Janja. Pô, deve assim, o lado insalubre é ter que dormir com o Lula, mas em compensação, ser mulher do Lula, vou falar pra você, a gente paga a conta bonito, hein? É enxoval, é viagem, a filha da mãe é deslumbrada, faz show e o cara banca.
Tá para nascer um capacho maior do que o Lula. Lula devia ver aqueles conteúdos do Red Pill, do Calvo do Campari, talvez ele parasse de ser um capacho e o país parasse de pagar a conta do caquismo dele. Em compensação, agora a parte que a gente vai ficar com inveja. Trump coroa Elon Musk com cargo em comissão de eficiência em seu governo. Donald Trump anunciou Elon Musk para o cargo de chefe do novo Departamento de Eficiência Governamental. Os Estados Unidos está pujante, está bonito de ver. E aqui a gente vê a Janja Palusa. É por isso que existe um abismo entre ambos os países. Aqui a galera está preocupada com a Erika Hilton, sem estudo, falando de 6x1, sem saber nem do que fala, sem saber nem fazer conta. Só que é bom lembrar que o Elon Musk hoje é considerado investigado no inquérito do STF. Olha, eu tenho certeza que o Elon Musk vai colocar o STF em maus lençóis muito em breve. Eu fico pensando como será que é ter um membro do governo norte-americano em um inquérito ilegal aqui no Brasil. E pasme, para o pesadelo de Lula, Marco Rubio está no Departamento de Estado norte-americano. O senador, que é cotado para o cargo, ele é um distinto de todos os secretários de Estado e ele tem encampado uma bandeira contra a ditadura na América Latina. Marco Rubio vai ser o terror dos ditadores latinos. Tem gente aqui no Brasil que vai ficar maluca. E vale lembrar que uma das propostas do Donald Trump é justamente acabar com o socialismo na América Latina e no mundo. E ninguém melhor que Marco Rubio para perseguir os ditadores socialistas. E eu vou falar para você, qualquer possibilidade de relação amistosa entre os lacaios do Lula e o governo norte-americano ficou inviabilizada a partir de agora com esse movimento. E para piorar, o Lula ainda tende a ser sugado para uma briga caso o Marco Rubio adote um tom hostil, que haja choque das áreas comerciais e ambientais. Daqui a pouco o Lula vai querer ensinar o Marco Rubio e o Donald Trump como gerir o país e naturalmente vai virar piada mundial como sempre. E vale lembrar que o Marco Rubio fez duras críticas ao Brasil quando o X foi banido por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele disse o seguinte: a proibição nacional do X no Brasil sob a administração Lula levanta sérias preocupações sobre a liberdade de expressão e abuso de poder judicial. Disse ele em 4 de setembro na rede social. Aqui o post. Inclusive o Rubio ele foi um dos signatários do Congresso dos Estados Unidos em uma carta enviada ao secretário de Estado Antony Blinken em 30 de setembro para manifestar preocupação com as ações de Alexandre de Moraes contra o X e a Starlink, ambas as empresas de Elon Musk, que agora assumem um papel do departamento norte-americano. Foram as palavras de Rubio nessa carta. Estamos profundamente preocupados com o fato de que o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, está abusando do seu poder e conduzindo uma campanha cada vez mais arbitrária para coagir uma empresa norte-americana de redes sociais a reprimir a oposição política interna e minar direitos e liberdade de expressão do povo brasileiro. Foi o que ele disse à época. Isso já dá nota de como vai ser a relação do Brasil com os Estados Unidos nos próximos anos. Mas, para nossa alegria, talvez isso nos conduza para áreas de liberdade que estamos precisando.